7h45, de volta com o programa Amanhã no Ar. E agora chegou a hora da gente ir direto para a redação do Jornal A Crítica. Olha, hoje é segunda-feira, estamos de volta à nossa conversa com o Dante. E eu estou feliz porque ele manteve a florzinha lá no cenário, viu? Eu sabia que você ia perceber logo de cara. Eu percebi, óbvio. Não, desde o dia que estavam tentando esse enquadramento do cenário aí, eu percebi. Eu vi também que você fez uma corrida esse fim de semana aí, gostei do seu tempo, viu? Pois é. Sol, muita ladeira, mas deu pra fazer legal, deu pra... Eu fui na Ponta Negra dar uma corridinha lá, é lógico que eu corri 3 quilômetros a menos que você e num tempo pelo menos, sei lá, muito acima do seu, tá em forma. Mas o importante é fazer, né? O importante é cuidar da saúde. Exatamente, mas vamos falar do que interessa, vamos pro assunto aqui. Começou a tramitar na Comissão de Constituição e Justiça do Senado a proposta de reforma da Previdência. Dante, os senadores vão alterar ou não vão alterar o texto que a Câmara enviou para lá? A briga do governo, o trabalho do governo que está sendo feito, mano, é justamente para isso, é para não haver alteração. Por que não haver alteração? Porque caso haja alteração na proposta que já foi enviada da Câmara para o Senado, ela teria que retornar à Câmara para reiniciar todo aquele processo. Então isso geraria um atraso muito grande nos planos do governo. Ao que tudo indica, não deve haver grande alteração. Até porque pelo levantamento que vem sendo feito até pela mídia nacional, pelos grandes veículos, eu consultei um levantamento especificamente do estado de São Paulo, já são 53 votos declarados a favor aí da reforma da Previdência no Senado. Precisam de 49 votos, porque é uma mudança você vai mudar a Constituição. Então você precisa de 2/3, você precisa de 49 votos. Hoje já há 53 votos favoráveis a essa proposta que está colocada. São 13, se não me engano, que são contrários e restam 14 aí, porque estão contando 80. Né? O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não precisa votar, ele pode se abster, votaria só caso necessário, então aí completaria os 81. Então não há nenhuma previsão, não há uma grande expectativa de que haja mudança. Mas certamente tanto a oposição aí quanto os indecisos vão tentar fazer um barulho. Já acompanhei posicionamentos, por exemplo, de parlamentares locais como Plínio Valério, que tem questionado algumas coisas, tem dito que não está claro o texto que foi enviado, não está claro quem vai ser prejudicado ou não, como que vai ficar o trabalhador que mais necessita. Então ele tem se posicionado, ele tem indicado um posicionamento contrário até aqui, né? Por mais que o partido dele tenda a acompanhar a reforma, mas a gente vai acompanhar nesses dias aí, porque deve ficar por volta de um mês aí, até o final do mês, não um mês, até o final desse mês na CCJ. Depois da CCJ do Senado, ele vai para o plenário. E a perspectiva que o governo trabalha hoje é de que a votação ocorra até o final de setembro, ali, para não perder mais tempo. Né? Eles acham que já está há muito tempo se prolongando essa discussão e o governo trabalha com essa possibilidade de encerrar em setembro. No plenário do Senado, é igual na Câmara? Vai ter que ser votado em 2 turnos no plenário? Sim, 2 turnos também. Ou seja, se terminar no Senado, quando terminar esses 2 turnos, a PEC está pronta. Isso. Se precisar voltar para a Câmara, vai ter que tramitar em comissão especial de novo ou vai direto para o plenário? Não, volta para o plenário e aí precisa de votar em 2 turnos de novo, e aí depois iria de novo para o Senado. Ou seja, porque o Senado é um órgão revisor, né? Ele analisa essas mudanças que são feitas pela Câmara. A grande questão aí, Emanuel, que fica para conseguir ganhar esse tempo que o governo precisa, é aquela questão dos estados e municípios, que é uma briga que está sendo colocada aí desde o começo, uma necessidade que está sendo colocada, e a estratégia que o Senado adotou para fazer com que estados e municípios também tenham a mesma reforma que está sendo colocada nacionalmente, é propor uma PEC paralela. Né? Você não vai... A mudança no regime previdenciário de estados e municípios não consta nesse texto que está no Senado. Então o Senado vai propor uma PEC paralela a essa que está transcorrendo, para que estados e municípios tenham a mesma mudança no regime previdenciário. Entendi. Isso já está, inclusive, discutido com os governadores dos estados, né? Prefeitos de grandes cidades, de capitais, já estão também alinhados a essa postura, porque todos entendem que é a melhor maneira de não postergar ainda mais essa mudança, né? Que é uma mudança que o governo vê como fundamental para tocar, né? Para ajustar a economia do Brasil para os próximos anos.
é algo que os parlamentares precisam realmente verificar, até porque a oposição está à frente de muitos governos estaduais e acaba precisando ceder mesmo. Agora, Dante, vamos mudar um pouco de assunto, vamos falar do Fundo Amazônia. A Alemanha divulgou que não vai mais financiar o Fundo Amazônia e o presidente também se pronunciou sobre esse corte da Alemanha, não foi? Exato. A Alemanha informou aí nesse fim de semana que vai deixar de financiar em algo em torno de 150 milhões de reais que são destinados ao governo brasileiro para a preservação da Amazônia. É um valor que ele está à parte do Fundo Amazônia, ele é um valor que é destinado a isso, mas ele não integra especificamente o Fundo Amazônia, mas o Ministério também do Meio Ambiente lá da Alemanha, ele já sinalizou que vê necessidade de mudar a aplicação dos recursos do Fundo Amazônia. É bom a gente lembrar que a maior parte assim, absoluta dos recursos do Fundo Amazônia vem da Noruega, mas o posicionamento da Alemanha é fundamental nesse ponto. E tem um detalhe interessante, Manuel, é que esses valores que a Alemanha investe no Brasil, eles são muito sentidos aqui, especificamente no Amazonas. A gente tem no jornal A Crítica de hoje, inclusive, uma manifestação de preocupação ali do secretário do Meio Ambiente estadual, o Eduardo Taveira, que recentemente esteve reunido, inclusive, com autoridades alemãs do meio ambiente aqui em Manaus, dizendo que há projetos aqui no Amazonas que seriam afetados diretamente por essa questão, por esse corte de recursos. E já há também, né, olhando aqui para a nossa realidade, uma sinalização do governo, né, do governo do Estado, até por essa aproximação com as autoridades alemãs, que aconteceu recentemente, de se tentar, né, que esses recursos que a Alemanha está deixando de enviar para o governo federal, eles sejam direcionados para os governos estaduais. O governo do Pará também está muito voltado nessa questão, porque é um recurso que, por mais que o presidente tenha dito ontem que esses recursos não farão falta, esses recursos farão falta sim. Né? Essa informação que o presidente fala que não farão falta, ela carece totalmente de embasamento técnico. Como carece totalmente de embasamento técnico, a informação que ele defendeu, que ele vem defendendo, de que os dados do INPE em relação ao desmatamento da Amazônia são mentirosos. Esses dados do INPE, que indicam um acréscimo de mais de 278% do desmatamento da Amazônia, foram justamente os dados que fundamentaram a decisão da Alemanha. Segundo o Ministério do Meio Ambiente da Alemanha, eles dizem que por mais que o Brasil esteja, né, alinhado ao Acordo de Paris, que exige a queda do desmatamento na Amazônia até 2030, a Alemanha não vê uma intenção concreta disso. Né? Tipo, está lá no acordo, mas não vê aplicabilidade, não vê essas primeiras ações do governo federal sinalizando um compromisso para isso, porque são ações todas baseadas em descrédito a dados técnicos, a estudos científicos. Né? A ciência, você pode questioná-la, mas você precisa questioná-la com apoio técnico. Né? Com a ciência rebate a ciência, né? O achismo não pode rebater a ciência. Então a gente tem os números aí, eles são preocupantes. Qualquer pessoa que vive, que conhece a realidade amazônica, que de fato se preocupa com ela, sabe como é que está a nossa situação, como é que está a situação desse ambiente que nos cerca aqui. Então, essa decisão do Ministério do Meio Ambiente da Alemanha, ela é muito preocupante. Assim, a gente tem que mexer nossos pauzinhos aqui, se esforçar para que esses recursos, se deixarem de serem enviados ao Brasil, à União, eles venham para o Estado. Agora, é uma situação realmente complicada. O presidente se pronuncia porque há também uma questão de soberania envolvida aí, né? Uma questão, e a gente conhece o posicionamento do presidente Bolsonaro em relação a isso, acompanhamos inclusive nas redes sociais a forma como ele rebateu representantes europeus em relação ao questionamento da nossa área. Nós temos, por exemplo, essa contrapartida, né? É uma contrapartida, é um dinheiro que vem da Europa para cá, para que a floresta fique em pé, mas de outra forma, Dante, a gente não tem contrapartida no lado econômico, modelos econômicos, processos econômicos que mantenham a floresta em pé, mas que acabem trazendo algum benefício, né? Outros estados, a gente tem o estado do Pará que tem um índice de desmatamento muito maior do que o estado do Amazonas, mas o Pará não tem uma zona franca. Vai fazer o quê para manter a economia? Então, é uma situação, é uma discussão muito grande e a Zona Franca acaba tendo um papel central neste campo, porque é o nosso modelo de desenvolvimento e é um modelo que, de certa forma, ainda mantém, sim, a floresta em pé. Mantém... Sim. E é importante que se pense, né, Manuel, quando se fala isso de preservação da Amazônia, ninguém está falando não toca, não faz nada,
cerca, né? É um santuário sim, mas é um santuário que ele pode ser explorado de maneira sustentável. É essa questão, a sustentabilidade, ela é fundamental. A maneira de se extrair, de se explorar, de ganhar economicamente com a Amazônia, sem precisar transformá-la em pasto, sem precisar transformá-la, né, sem precisar destruí-la totalmente, que é o que vem acontecendo. Esse desmatamento cruel, esse desmatamento que não é de agora, né? Ele não é de agora, ele vem de muito tempo, ele vem, né? A gente não dá para dizer que 10 anos atrás, 15 anos atrás era uma maravilha, que ninguém desmatava, porque não é essa a realidade, mas se o problema continua, ele precisa ser combatido, né? Não dá para você ficar lavando as mãos e transformar tudo em pasto, que é a grande preocupação. A gente tem o sul do Amazonas que é clara essa realidade por lá. Então a gente precisa ter... vou até lembrar aqui, a gente hoje tem uma sessão na Assembleia Legislativa aqui do Estado de homenagem aos 65 anos do INPA, né, do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. Essa homenagem ela não pode ser só uma homenagem hoje, né? Ela tem que ser um sinal de alerta. É preciso que os parlamentares que lá estejam, né, como é uma sessão de homenagem, eu até me pergunto se eles vão estar lá de fato, se todos vão estar lá de fato, né? Porque nem sempre estão presentes nesses fatos, nesses atos aí. É importante que esse momento sirva para discussão. De que maneira, por exemplo, o Estado, as autoridades estaduais, os próprios parlamentares podem ajudar nessa articulação, podem conversar com as autoridades europeias, Alemanha, Noruega, qualquer outro que tenha uma disposição de ajudar aqui a preservar a Amazônia. Discute com o INPA, tem momentos ali. Nós temos um bosque fechado, né? Essa ajuda poderia ser muito bem-vinda em relação a isso. Que precisou de uma articulação ali com a prefeitura para voltar a funcionar, mas está sem recurso. O INPA é uma fonte de estudo de ciência pura. Ali a gente tem pesquisadores ali fantásticos, Philip Fernside, tem muita gente ali que é autoridade de fato na Amazônia e pode contribuir para esse momento e pode trazer articulações porque são autoridades respeitadas no mundo inteiro, né? Então, bora torcer que esse momento de hoje ele não tenha acontecido por acaso, né? Que ele sirva para despertar esse interesse nos nossos parlamentares, que às vezes não olham para esse ponto com a devida atenção. Muito obrigado pela tua participação com a gente aqui, Dante, e amanhã a gente te aguarda mais uma vez nessa interação com o Jornal A Crítica, você no cenário do jornal e a sua florzinha aí também. Vai ficar. Qualquer coisa a gente troca aqui daqui a pouco, bota uma outra. Tá bom, meu irmão. Um abraço, bom dia, meu irmão. Bom, vamos seguindo aqui com o Manhã no Ar. No último sábado, a Amazonas Energia anunciou que já começou a instalar o circuito que deve reforçar a distribuição de energia para os municípios de Manacapuru e Iranduba. A população dessas cidades vem sofrendo com quedas de energia constantes desde o apagão elétrico no mês passado, resultado do rompimento do cabo subaquático que liga a energia da usina aos municípios. O juiz Manuel Amaro de Lima, juiz de direito da Terceira Vara Civil de Acidentes de Trabalho, concedeu liminar que obriga a Amazonas Energia a garantir o fornecimento de energia elétrica a 100% da população, sob pena de multa de R$ 1 milhão por dia em caso de não cumprimento. Em nota, a concessionária de energia informa que pretende concluir as obras em tempo recorde, mas ainda sem data definida como previsão. A gente vai fazer um intervalo agora, viu? A gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouco nós voltamos e vamos trazer as informações do esporte, viu? O Manaus se prepara para uma semana decisiva na Série D, pois no empate, o empate pode representar uma conquista, viu? Contra o Brusque. O título pode representar o título da Série D, viu? É a informação que a gente traz daqui a pouquinho, depois do intervalo.